Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e é uma grande satisfação saber que você está aí para juntos estudarmos a Palavra de Deus. O encontro de agora é o de número 77. Desde o começo nós estamos estudando a Bíblia e estamos considerando a série que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. E você faz muito bem em nos acompanhar para saber como que nós estamos tratando desse assunto, quais temas nós estamos explorando com base na Bíblia para explicar sobre este conflito. A verdade é que cada um dos nossos encontros nós estamos ampliando mais a mensagem, trazendo mais informações e você ficará bem esclarecido daquilo que vamos falar hoje se você recorrer aos outros vídeos, porque agora nós só vamos dar continuidade e é assim que nós fazemos em cada um dos nossos encontros. Então, o meu pedido, não fique com dúvida, não fique confuso, não alimente uma grande interrogação na sua cabeça, que você seja curioso em entender melhor esse assunto que vamos tratar no encontro de hoje, vendo os vídeos anteriores, porque eles estão bem discriminados, espezinhados aí, e você ficará bem esclarecido se o fizer. Eu estou com a Bíblia em mãos. Se você puder ter uma Bíblia, esse é o meu segundo pedido, e faço sempre na introdução do nosso encontro. Se você tiver uma Bíblia, para ler conosco, para confirmar o que estamos a dizer daquilo da Bíblia, que a Bíblia diz, então medite, leia e analise realmente e tire as suas conclusões. Então nos acompanhe com esse interesse e eu tenho certeza que Deus há de esclarecer a você essas verdades que estamos considerando aqui, ok? Enfim, o que nós temos falado é, neste encontro, o conflito cósmico entre o bem e o mal, nesta série que é a consideração que estamos fazendo. Nós estamos diante de um conflito que começou no céu, não estamos apenas diante de um conflito, estamos participando deste conflito. Começou no céu e agora está aqui na terra. Apocalipse 12 fala muito isso. Leia lá o verso 12, Apocalipse 12, verso 12, diz que aquele conflito lá do céu veio para este mundo e aqueles que foram expulsos do céu, que são os rebeldes contra Deus, os que se levantaram contra Deus, estão aqui nas regiões celestes, em volta deste mundo, estão acompanhando passo a passo da humanidade, desde o princípio da entrada do pecado, com o primeiro casal lá no Jardim do Éden, eles têm demonstrado interesse na raça humana. E, mais do que nunca, Apocalipse 12, verso 12, a ira deles para fazer com que os homens se posicionem do seu lado, dos demônios, né? E se coloque contra o exército de Deus. Então a ira deles para que isso aconteça está muito mais acentuada, muito mais mortal. Então é isso que o Apocalipse 12, verso 12 está dizendo. Sabendo que pouco tempo lhes resta, eles estão ferozes e agora no tempo do fim, eles estão para enganar a humanidade, estão falando sobre união, estão fazendo a humanidade se comover ou ficarem emocionadas, porque é isso que mexe com o coração do homem. Uma mensagem que fala de amor, de confraternização, de caridade, que é o amor prático. Então, temas que movem o coração, o emocional dos seres humanos, são exatamente os temas que os demônios estão a usar. Mas é assim que eles estão atraindo pessoas para consolidar o exército deles contra o exército de Deus. E Deus está aqui com a Bíblia para nós, que é a palavra dele para nós, principalmente através do livro do Apocalipse, para descortinar o invisível. Jesus, certa vez, olhou para os líderes de Israel, religiosos que eram, e falou que eles eram sepulcros caiados. Por fora eram bonitos, mas por dentro era cheio de corrupção. Então Jesus descortinou aquilo que o povo não sabia. O povo se iludia com as aparências dos sacerdotes, dos líderes de Israel. E Jesus mostrou, olha, conforme o ditado que você conhece, nem tudo que reluz é ouro. Ou aquele ditado que diz, por fora, bela viola, por dentro, um saco de vento.
totalmente vazio, não tem conteúdo, e Satanás então sabe que o homem se leva pelas aparências e é justamente o truque que ele está a usar, ele e os seus demônios, para fazer com que o mundo se una e ele faz o seu exército debaixo desse engano. Eu já li, já tenho considerado em vários encontros o que está em Apocalipse 16, mas em consideração a você, quem sabe, que não viu os outros vídeos, eu vou ler de novo e fazer uma rápida consideração. Não vou ler os detalhes, explicar os detalhes aqui do capítulo 16. Eu peço para que você assista os outros vídeos, porque nós já espezinhamos, já tratamos, explicamos detalhadamente o capítulo ali, né? Essa parte que eu vou ler aqui, dos versos 13, mas só para te dar uma posição do que já foi falado, veja Apocalipse 16, verso 13. Com respeito ao tempo do fim, antes da volta de Jesus, diz assim a Bíblia: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então eu já expliquei o que significa o dragão, a besta, o falso profeta, expliquei que são os poderes religiosos, eu provei quais poderes são esses, os que dominam o mundo, os que se destacam no mundo todo, de norte a sul, leste a oeste, o dragão, a besta e o falso profeta. Já expliquei o que é que sai da boca deles, por que fala que são espíritos imundos semelhantes a rãs. Então, nos vídeos passados, se você ver, você vai entender o que isso significa. Mas, veja, uma união de espíritos com os poderes religiosos do mundo no tempo do fim. O verso 14 explica por que eles estão juntos. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los, veja, uma união, um apanhamento de todos esses reis, para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Evidentemente, o grande dia do Deus Todo-Poderoso é o momento da volta de Jesus. E conforme eu disse, esse capítulo 16 é uma referência para agora, quando Jesus está para voltar. E ele há de se manifestar, mas o mundo estará sendo enganado, todos iludidos com uma mensagem de unificação. Mas se as pessoas tivessem zelo em considerar a palavra de Deus, em não só ler, mas estudar e meditar na palavra de Deus, viria com facilidade o que é o movimento Nova Era, que o mundo está trabalhando, está procurando evidenciar, o que é esse nova ordem mundial, todos os estadistas e famosos e pessoas que estão aí no domínio da mídia, estão a pronunciar, estão a trabalhar, estão a enfatizar a nova ordem mundial. Então, todas essas mensagens de união, de inclusão, que hoje se fala por esses poderosos da Terra, você iria perceber que não é de Deus. Por mais que parece o assunto do amor, de inclusão, parece que vem de Deus, a Bíblia está descortinando. Assim como Jesus descortinou o invisível para as pessoas ali que o ouvia e mostrou, olha, esses líderes de Israel são falsos. Têm aparência de verdadeira, mas são falsos. Aqui o Apocalipse tem a mesma função. E toda a Bíblia tem essa função de mostrar aonde Satanás está trabalhando. Como que ele engana. Aqui os sinais que os demônios fazem para os reis do mundo todo. Apocalipse 13, 16, verso 14 aqui. Os sinais são, na verdade, coisas fabulosas que servem para despertar a curiosidade dos mais eruditos, os acadêmicos, os tops da humanidade, os que estão ali no controle, os reis do mundo todo, diz a Bíblia. Então, esses que são os mais céticos iriam cair nessas atuações demoníacas que o fazem através do sobrenatural, através dos sinais. E hoje nós estamos vendo o mundo se mergulhando nessa mensagem de aparência de amor. Mas veja, se não for um amor evidenciado pela Bíblia, não tem valor. E a Bíblia toda é a verdade de Deus, que é a origem do amor, é a origem da verdadeira bondade, da verdadeira caridade. Abra a tua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 13. O apóstolo Paulo ali falou sobre o amor. Como que funciona
o amor, mas eu gostaria, de acordo com toda a visão bíblica, que Cristo, que é a maior dádiva do céu ao homem, que é a maior demonstração de amor do universo, da parte de Deus, que é Jesus Cristo, que é Deus morrendo para salvar o homem. Então, em termos de amor, o amor, então, deve vir da fonte. E a fonte é Cristo, a fonte é Deus. Em São João 15, verso 5, Jesus deixou bem claro. E ali o capítulo 15 todo diz: eu sou a videira e vós sois os ramos. Se vocês estiverem ligados em mim, vocês vão produzir verdadeiros frutos. Vão produzir frutos. Mas ao ser desligados, o que acontece quando o ramo é desligado da seiva, da raiz, da verdadeira árvore? Quando isso acontece, o ramo ele seca, ele murcha e deixa de existir, desintegra. Então nós temos aqui Jesus deixando bem claro: sem mim, em São João 15, verso 5, nada podeis fazer. Satanás quer fazer o homem pensar que ele consegue amar, que ele consegue realmente resolver o problema da necessidade, da carência humana. Mas vamos trocar aqui. Abra lá a tua Bíblia em Apocalipse, em 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo falou do amor. Então, sendo que o amor verdadeiro é Cristo, e ele falou que sem ele nós não somos nada, então vamos trocar aqui. No lugar da palavra amor, vamos ler alguns versos de 1 Coríntios 13. Então, no lugar da palavra amor, coloque Jesus. E diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver Jesus, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. Isso foi o verso 1. O verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver Jesus, nada serei. Verso 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver Jesus, nada disso me aproveitará. Enfim, depois você pode ler o resto aqui do capítulo 13, sempre colocando Jesus no lugar da palavra amor. E é isso que a Bíblia quer trazer para nós. Sem Cristo, por mais que eu pratique obras de caridades, por mais que eu me entregue ao próximo, por mais que eu demonstre interesse ao meu semelhante e me entregue, me doa totalmente para salvar uma outra vida, se não tiver Jesus, na verdade, Paulo deixou bem claro, e foi inspirado por Deus, de nada valerá. Porque o amor verdadeiro não é separado do Criador, porque ele é a fonte, ele é a raiz. São João 15, volto a dizer, Jesus deixou bem claro este fato. Mas Satanás tem procurado fazer os homens pensarem que eles têm, na verdade, meios para resolver os seus próprios problemas. E, para isso, ele apresenta falsas verdades. Quando o casal caiu em pecado lá no Éden, Satanás queria fazer com que o homem se separasse de Deus e resolvesse as coisas por si mesmo, ficasse sob o seu controle. Então, o que diz a Bíblia lá, por exemplo, no livro do Gênesis? Que o casal, ao pecarem, se encontraram nus. Eu já expliquei no encontro passado o que era a vestimenta do casal. Era a luz da glória de Deus que cobria a nudez do casal. A santidade de Deus estava ali e envolvia aquele casal. E de repente, quando eles pecaram, eles perderam a santidade de Deus na vida deles. Perderam aquela glória. O apóstolo Paulo chegou a dizer que nós, em estado de pecado, nós fomos destituídos da glória de Deus. Então, aquele brilho que acobertava o corpo de Adão e de Eva desapareceu, porque eles pecaram. E agora Satanás estava ali no controle, porque agora eles estavam em estado de pecados. E de repente o homem pensou assim: bem, estou vendo o meu corpo, Eva está vendo o seu corpo, então vamos fazer para nós, vamos confeccionar vestimentas para cobrir a nossa nudez. E a Bíblia fala que eles pegaram folhas e cobriram a nudez deles. Veja, que vergonha! Como pode o homem se apresentar agora na presença de Deus com aquela vestimenta? Você pode imaginar
como que eles se encontraram agora numa situação ridícula, tapando as partes íntimas deles com folhas. É uma situação ridícula que eles passaram a se encontrar. Antes era vistosos, um brilho radiante cobria a nudez deles, mas agora aquela efêmera, aquela tênue vestimenta ali, né? Algo realmente ridículo, é aquilo que eles usaram para resolver o problema deles. Por mais que durasse uma semana, aquela folha iria se murchar e precisariam de uma outra, e Deus providenciou a verdadeira vestimenta que duraria muito, que é a pele do cordeiro, que é uma representação das providências de Deus para cobrir a vergonha, para cobrir a nudez dos seres humanos. Mas por que eu contei essa história? Porque o ser humano, desde então, desde a entrada do pecado, tem agora ouvido as sugestões de Satanás, que é, na verdade, olha, resolva os seus próprios problemas. Você não precisa de Deus. Então ele apresenta para que o homem corra atrás e acredite nessa sua ideia, ele cria falsas verdades. Então, no caso de Adão e Eva, era uma verdade de que a folha iria cobrir a nudez deles, mas que aquilo iria realmente resolver o problema do casal, isso era uma falsidade. Então, isso é uma falsa verdade. E é isso que Satanás está aí fazendo com que os homens se acomodem, para que os homens confiem. Há uma verdade por detrás daquilo que Satanás apresenta para que os homens pensem que é a solução dos seus problemas. Há uma verdade. E aparentemente há coisas que é a solução. Mas é como aquela folha lá que cobriu a nudez do casal. É simplesmente aparente. Na verdade, o homem se encontra num estado desesperador, o seu estado de pecado, o seu estado longe de Deus. E é tudo perecível, é tudo efêmero. E Deus está correndo atrás do homem, como lá no Jardim do Éden, procurando salvar o homem dessa sua ilusão. Mas Satanás cria situações para que o homem acredite de que ele, na verdade, tem soluções para os seus problemas. O homem, por exemplo, Deus deixou o homem para ser o cabeça da mulher. Quando o homem caiu em pecado, Deus falou: a tua vontade, mulher, será para o teu marido. A Bíblia não é machista, mas Deus deixou as coisas no seu lugar, cada um no seu papel, homem e mulher. Ensinou o homem a amar a mulher como Cristo amou a sua igreja, e a mulher a respeitar o marido. Então Deus se utilizou da cultura do homem para escrever a Bíblia. E é por isso que o homem coloca muito aquela linguagem que as pessoas acham que a Bíblia é de caráter machista. Mas não, era uma cultura da época que foi considerada na elaboração da Bíblia. E Deus, na verdade, fez com que a Bíblia fosse escrita com a linguagem humana, com o idioma do homem, com o entender, com a visão do homem. No entanto, as suas mensagens foram inspiradas para toda a humanidade, porque é proveniente de Deus. Então é por isso que tem essa colocação mais favorável ao homem, naquela visão patriarcal, mas Deus deixou bem claro, de acordo com a sua mensagem para os seres humanos: vós, maridos, amai vossas mulheres, e a vontade da mulher é para o marido. Tudo deveria funcionar assim. Satanás, como o arqui-inimigo de Deus, ele sempre procurou mover os pauzinhos para que o homem viesse a colocar de parte o que Deus disse e fazer com que aquilo fosse invertido. Então Deus estabeleceu desde o princípio de uma maneira, e Satanás, para que isso fosse alterado, para que isso fosse invertido, ele foi criando situações para que agora, de uma forma especial, no tempo do fim, aquilo ficasse de ponta cabeça, aquilo ficasse invertido, e a palavra de Deus fosse desprezada e alterada. Então, no sentido aqui do homem e a mulher que eu puxei para exemplo, Deus queria que o homem fizesse o seu papel de amar a mulher, de cuidar a mulher, a sua esposa e assim por diante. Mas Satanás, então, para torcer no tempo do fim e conseguir êxito contra a palavra de Deus, fez com que o homem, durante séculos, maltratasse a sua esposa, não fizesse o seu papel como deveria fazer. E aí houve um movimento feminista no século XIX, na Europa, nos Estados Unidos, isso cresceu, e hoje a mulher praticamente está no comando de todas as coisas.
inverteu o papel, ou inverteu os papéis. E o homem ficou numa situação praticamente de inferior, né? Inferioridade, e assim nós temos o inimigo trabalhando e de repente nós temos uma falsa verdade. Porque se você for dizer, olha, o homem ele deve dominar a mulher, porque a Bíblia diz que deve ser assim, se você perguntar hoje em dia, as pessoas vão relutar, porque os homens já deram um mau exemplo. O que é o domínio nas suas mãos? Ele pisa nas mulheres, nas suas esposas, ele explora e de repente, não agindo de acordo com as orientações de Deus, os homens então eles acabam perdendo o seu valor. Então Satanás, na verdade, ele apresentou uma falsa verdade. Então é assim que ele trabalha. Abra a tua Bíblia lá em Isaías, capítulo 64, verso 6. Veja o que diz o profeta para que a gente considere no assunto que estamos trazendo aqui. Isaías 64, 6 diz assim: Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então, aqui está dizendo aquilo que foi dito lá para o casal após a entrada do pecado. Em outras palavras, é isso. Quando eles caíram em pecado, Deus disse, tu és pó e ao pó tornará. Em outras palavras, você não é nada. Você não tem, na verdade, condições em si mesmo para coisa alguma, porque você não é nada, tu és pó. E aqui está dizendo isso da nossa insignificância. No entanto, o que nós podemos também extrair na nossa consideração é a parte que fala que toda a nossa justiça é como trapo de imundície. Então já procurou se limpar com trapo de imundície? E trapo de imundície naqueles tempos bíblicos era um pano que as mulheres usavam quando elas estavam ali em estado de menstruação. E Deus então usou o profeta para colocar a nossa trágica realidade, a justiça humana, as soluções que ele usa para si, colocou de forma dramática com essas palavras. Tudo que ele faz, na verdade, não é solução. Por mais que ele procure fazer, ele acaba estragando mais. E hoje eu citei agora o exemplo do movimento feminista, né? Hoje nós vemos as mulheres que a sociedade está muito estragada porque os papéis se inverteram. E Satanás está batendo palma aí. O assunto aí da consideração que você encontra da parte de Deus, que os homens devem amar o próximo, não deve destratar ninguém, amai os vossos irmãos, amai os vossos inimigos, tratai da melhor maneira possível os vossos semelhantes. O amor é o cerne da mensagem da Bíblia. Então, tanto para com Deus como para com o próximo, está na Bíblia. Mas Satanás quis torcer isso e ele criou situações de bullying. Fez com que os homens explorassem o próximo de tal maneira que, de repente, raça, cor, nacionalidade, opção sexual. Então, ele explorou tanto através de bullying em tempos passados que, de repente, Satanás fez com que os homens, nesse abuso para com o próximo, pudesse ser limitado. Então, na verdade, Satanás, ele tinha um jogo com esses abusos dos seres humanos. Até então, os seres humanos foram libertos, tinham a liberdade de exercer aquilo que queriam, de fazer o que queriam. E eles abusaram tanto que, de repente, Satanás chegou aonde era o seu propósito. Hoje em dia, há uma proibição em todos os lugares. Você não deve falar nada contra uma pessoa, por exemplo, que tem uma opção sexual diferente. Não deve falar nada contra uma pessoa que tem uma religião diferente. Não deve falar nada com uma pessoa que pensa diferente. Hoje em dia, quem falar mal de uma outra pessoa está praticando preconceito, está praticando bullying, está praticando um conceito de separatista aí, e as leis estão aí para coibir esse tipo de tratamento. É proibido proibir.
É proibido olhar. Então não é só uma questão de bullying. O bullying sim deve ser freado e todos esses maus tratos devem ser freados. Mas falar mal ou corrigir o erro, isso foi colocado no mesmo pacote. E aí que estava o propósito de Satanás. Então a interpretação das leis, das legislações hoje em dia é coibir qualquer coisa que vá contrariar o pensamento ou a liberdade do outro. E a Bíblia, na verdade, que é a palavra de Deus, é uma palavra de conflito para com as pessoas que estão erradas. E Deus pediu para que os seus servos na terra fosse pregar a Bíblia, fosse abrir a Bíblia e ensinar a vontade de Deus. É por isso que a Bíblia está sendo criticada aí pelos legisladores e pelas maiorias dos eruditos por aí, né? E, enfim, Satanás cria situações para realmente atingir a palavra de Deus. É proibido falar a liberdade de imprensa, né? Quando Deus falou que nós devemos pregar o evangelho, então nós precisamos tocar nos pontos contrários daquilo que Deus diz, se formos pregar o evangelho. E para atingir esta liberdade de expressão, junto com esse negócio de bullying que eu acabei de dizer, Satanás então está usando cada vez mais argumentos entre os legisladores, entre os estadistas, os líderes desse mundo, contra a liberdade de expressão. Então, não se pode mais falar, não se pode mais proibir, não se pode mais corrigir. Cada um tem o seu direito de ser e de fazer conforme bem entende, e nós estamos vivendo numa sociedade assim. Satanás está trazendo verdades falsas. Ele faz com que os homens entendam que aquilo é certo, porque ele criou situações para que assim se pensasse. Então ele cria situações, ele faz com que o homem se rebele contra Deus e as leis são impostas e o evangelho é coibido, é cerceado e nós ficamos totalmente de mãos atadas. Para manter controle sobre as pessoas, Satanás criou uma história quer dizer, se valeu de situações de terror, de terrorismo, se valeu de situações de do problema, no caso ali, eu lembrei agora lá das Torres Gêmeas, que começou mesmo a fazer com que as pessoas perdessem o direito de liberdade e fossem controladas. Quando caiu as Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro de 2001, né? O presidente dos Estados Unidos, George Bush, ele usava a mídia constantemente para dizer: quem não está conosco, o governo, está contra a Al-Qaeda. Então, todos deveriam colaborar com o governo na caça às bruxas, né? Que todos eram vistos com maus olhos, todos eram suspeitos de estar aí colaborando com o terrorismo, e as pessoas com medo de sofrerem alguma perseguição do governo, principalmente nos Estados Unidos, começaram a trocar a sua liberdade por segurança. Era isso que eles ofereciam. Então o terror é um meio para que Satanás alcance o objetivo de controlar. O assunto do ecossistema, nós vimos antes de falar do ecossistema aí, o assunto da pandemia. Então foi uma mensagem de terror para que as pessoas se devotasse, se condicionasse, se curvasse diante as regras que eram impostas a nível global. Então, sempre o assunto do medo é um assunto eficiente para controlar as pessoas. E o assunto do ecossistema aí. Se o homem não tomar providência, cada nação, cada indivíduo, então eles estão a rotular como ecocídio, né? Individualmente falando, aquele que pratica o ecocídio é contra o programa de preservação do meio ambiente. Esse vai sofrer também penalidades, sofrerá prisões e assim por diante. Então, debaixo dessa ameaça do meio ambiente, está aí padecendo, graças à atuação humana, então nós vemos aí o controle sendo realmente aceito, sendo exigido e as pessoas estão aí se sujeitando. É por isso que eu falo, são falsas verdades. São verdades porque realmente nós, por exemplo, o caso da natureza, do ecossistema, ela está realmente trazendo
muitos desastres naturais. O ecossistema está aí, o efeito estufa, o, a Terra está com aquecimento global e toda essa alteração climática é um fato, mas nós já explicamos no encontro passado, são situações que demônios e agentes de demônios, os mais poderosos da Terra, em conluio estão trabalhando para causar todas essas movimentações na Terra, no aspecto social, político, no aspecto cultural, no aspecto do meio ambiente. Eles criam várias situações para que os homens possam ser controlados, para que os homens sejam dirigidos. Então é nesse sentido que nós vemos. Os homens estão realmente se submetendo porque eles têm argumentos. Eles olham, realmente está acontecendo. E para resolver, temos que fazer isso. Adão e Eva, quando se viram nus, eles não queriam permanecer nus. Eles estavam em estado de pecados. Então, para resolvermos o problema, a única solução é fazermos isso. Então, é assim que Satanás, desde o princípio, está conduzindo a humanidade. Ele cria situações, faz com que os homens desprezem a palavra de Deus, os caminhos do Senhor, e os resultados vêm, e de repente o homem ele tem uma solução para aquilo. Então é diante dos resultados funestos, os resultados de prejuízos que os homens buscaram, através da sua conduta errada, é que o homem pode dizer, bem, precisamos verdadeiramente dessa solução. Então é por isso que é difícil quando nós falamos aí que o ser humano vai rejeitar os que ficam do lado da verdade, os que ficam do lado da Bíblia, é muito difícil convencer a humanidade de que elas não podem seguir por esse caminho que elas estão optando. Porque a humanidade, eles têm para mostrar essas realidades. A humanidade tem fatos para mostrar que você há de concordar que realmente existe, como o caso aí do ecossistema, o planeta superaquecido. Então, precisa realmente o homem tomar uma posição para que o mundo possa realmente não sofrer mais prejuízos, para que não haja mais mazelas, mas a solução, o que a Bíblia está trazendo para nós, não é essa que o homem apresenta, de guardar, no caso, o domingo. Tudo isso que está se fazendo aí é para que o homem guarde o domingo. Então, todos esses movimentos, o exército de Satanás está se afunilando para que a solução de todos esses problemas esteja na guarda do domingo. E é isso que eu tenho explicado aí nos encontros passados, em vários encontros, para falar a verdade, em praticamente quase todos os encontros, estou dando pinceladas, porque é isso o cerne do Apocalipse, clarear a mente do estudante da Bíblia com respeito ao sinal da besta, que é a guarda do domingo, que será, na verdade, quando os Estados Unidos impor como lei no seu território nacional ali. Então, a partir dessa legislação nacional de se guardar o domingo, é que vai começar o sinal da besta para o mundo todo. Todos os países serão obrigados, a partir dos Estados Unidos, a guardar o domingo. E nós já temos explicado, não vamos falar isso agora, mas tudo converge para essa direção. Então, o Satanás está criando um exército para que o mundo se una e se una debaixo daquilo que ele pensa que é a sua justiça. Mas Deus está dizendo, olha, a justiça do homem é um trapo de imundície. Não vai resolver, o homem vai acabar ficando mais imundo com essa justiça, com essa solução que ele está a defender, e a solução não está naquilo que o homem pensa, é o que Deus diz. Então Deus tem o seu sinal. Se o homem se submetesse ao seu sinal, à sua lei, à sua vontade, Deus teria uma providência para resolver o problema da raça humana. Mas o ser humano é rebelde e ele nunca vai se sujeitar ao que Deus diz. É por isso que Jesus falou certa vez, porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará ele fé na terra? Então Deus sabe que o homem não vai se convergir para ele, não vai se submeter à sua palavra e vai continuar buscando soluções nos seus próprios caminhos, na sua própria situação.
Eu gostaria de convidar você para que abra lá em Amós capítulo 3, verso 7. Eu já expliquei que é o domingo, então, em vários encontros, que é o domingo sinal da besta, que o mundo está aí procurando se unir para poder dizer que, a partir da união global sobre o domingo, debaixo do domingo, da guarda do domingo, o, ser, a, o planeta Terra e o ser humano em si há de encontrar a solução verdadeira para todas as crises. Então, o mundo está sendo conduzido por todos os líderes, principalmente tendo como cabeça desses líderes o Papa. Então, é isso que nós temos espezinhado aí, explicado conforme a Bíblia diz. Então, o mundo todo está sendo levado a guardar o domingo como sendo o meio de que a Terra vai realmente encontrar a paz, encontrar soluções. Mas veja, Amós capítulo 3, verso 7, nós lemos assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, o que nós tiramos aqui para encaixar no que nós estamos falando? A Bíblia já esclareceu e nós já explicamos que tem o sinal de Deus, que é o sábado, a guarda do sétimo dia da semana, que é o sábado bíblico, e tem o sábado espúrio, o sábado humano, que é o sábado do papado, que é o domingo. E a Bíblia fala que os servos de Deus serão selados em suas testas, e o sinal da besta será na testa e na mão. E já explicamos então o que é isso, o 666 do Apocalipse 3, já explicamos também. E está aí, a igreja de Deus está levando ao mundo essas informações. E essa igreja, que a Bíblia fala que é a igreja do Senhor, é uma igreja que está procurando conscientizar o mundo de que Satanás tem o truque, né, por detrás das aparências. E quando essa igreja, seguindo a orientação de Deus, evangelizando o mundo, esclarecendo o mundo, quando essa igreja atua agora no tempo do fim, diz o Apocalipse, capítulo 12, verso 17, eu não vou ler porque já trabalhamos sobre isso, o capítulo 12, verso 17, ali fala que Satanás irou-se contra essa igreja. E por que ele irou? Porque é uma igreja que tem conhecimento. Deus primeiro fala com o seu profeta, fala com o seu povo, fala com a sua igreja e passa a mensagem que ele falou, que ele orientou, que ele elucidou da Bíblia, da sua igreja para o mundo. É por isso que ele comissionou a igreja para pregar ao mundo. E de fazer discípulo a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho. Então ele comissionou a igreja para iluminar o mundo com a sua verdade. E esse livro de Amós aqui, 3, verso 7, nós lemos: Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Enquanto Satanás está ganhando o mundo, fazendo o mundo acreditar na solidariedade humana, na justiça própria, que o homem ele é caridoso, que o homem que faz a bondade, que o homem que une, que o homem... Então, as aparências realmente comovem e as pessoas ficam iradas quando se mexe nesse ponto. Acha que é uma acusação, acha que é um discurso de ódio, mas nós temos explicado que não é nada disso. É aí que está o forte de Satanás. Ele trabalha pelo lado da aparência. E os homens verdadeiramente se entregam de corpo e alma, mas muitos deles não têm nada a ver com Cristo. Lembra lá em 1 Coríntios 13? Ainda que eu desse todos os meus bens, que eu me entregasse, que eu ajudasse, que eu fizesse todas as obras de caridade. Nós lemos aqui, 1 Coríntios 13, se não tiver Jesus, que é o amor ali mencionado, né? No lugar do amor, se não tiver Jesus, de nada valeria. Então as pessoas estão aí se unindo, não importa a fé, não importa se é ateu, não importa se é de uma outra religião pagã lá do Oriente, do Extremo Oriente, ou se é muçulmana. Então, se pessoas que não têm nada a ver com Cristo, e até cristãos que não têm nada a ver com a Bíblia, que não ligam para a Bíblia. Então, na verdade, toda essa gama de pessoas, de acordo com a orientação de Deus, não tem o amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro é ter Cristo na sua vida. E ter Cristo verdadeiramente é ter a sua palavra, né, em consideração.
é amar a sua palavra. É por isso que existe São João 17, verso 17. E Jesus deixou bem claro o fato de que é através da Bíblia que nós vamos realmente saber se temos ou não ligação com o Eterno. São João 5, verso 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, por mais que eu entregue a minha vida em prol de uma outra pessoa para salvar, para auxiliar, se não tiver Cristo, que é o verdadeiro amor, de nada valerá. Então, por mais que doa para as pessoas, as aparências, então as providências do homem, os métodos do homem, aquilo que o homem pensa longe de Deus, a Bíblia está dizendo que não tem necessariamente valor. Então, importa que a pessoa conheça a verdade. Se ela está naquela direção, para Deus já é válido. Mesmo que seja o primeiro passo, mesmo que seja um coração voltado para o céu, uma pessoa dessa é válida. E eu já expliquei como que isso pode funcionar até com os pagãos lá do Extremo Oriente, lá onde se crê em Buda, Krishna e assim por diante, ou lá para aqueles que creem em Maomé. Enfim, Deus consegue alcançar o coração de todos aqueles que são de boa vontade, que amam verdadeiramente a verdade. E não precisa nem conhecer a Bíblia, muito menos o nome de Jesus, mas, enfim, eu já expliquei isso. A graça de Deus alcança a todos. Mas, por detrás daquela boa vontade, Deus considera como se tivesse Cristo no coração. Mas é uma boa vontade voltada para a verdade. Porque existe a boa vontade voltada para a justiça própria. Pessoas que dão de tudo para salvar o próximo. No entanto, não querem um relacionamento, não querem um compromisso com Cristo. E isso é seríssimo. É isso que a Bíblia fala. Se não tiver amor, de nada valerá. Então, infelizmente, a verdade bíblica é que Satanás está querendo fazer com que as pessoas se acomodem. Desde que você está amando ao próximo, você já merece o céu. Mas, biblicamente falando, Deus deixa bem claro, a salvação não é pelas obras. É em Cristo Jesus, e nós vamos aprofundar isso nos encontros sequentes aí. Abra lá em Mateus 24. Mateus 24, 14 diz, né? E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Veja que Deus, a providência de Deus é fazer com que todos, através da sua igreja, do seu povo, o seu remanescente da terra, aqueles que Satanás odeia, a providência de Deus vai fazer com que essa igreja ilumine a terra, faça com que a terra conheça os planos de Deus, os caminhos de Deus. Mas se as pessoas vão aceitar a verdade, então isso é com elas. Então Mateus 24 também, verso 14, prova isso. Mas eu gostaria que você abrisse em Atos capítulo 17, verso 30. Atos 17, verso 30. Nós lemos assim: Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Todos os homens de toda parte devem conhecer a verdade e mudar o curso da sua vida, mudar os seus caminhos. Se arrepender é fazer um retorno e ir no caminho que Deus propõe na sua palavra. Então aqui é para todos os homens. A clareza do texto é para tirar qualquer dúvida. Então Deus não levou em conta os tempos de ignorância. Então Deus, na sua justiça, ele sabe as pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer e assim por diante. Então as obras de caridade de uma pessoa verdadeira, que é ignorante com respeito à verdade, mas é verdadeira, então Deus considera essa pessoa como sendo uma pessoa justa, uma pessoa digna de herdar a vida eterna. No entanto, pessoas que não aceitaram Jesus pela ignorância. Agora, quando a pessoa tem oportunidade e despreza, essa pessoa aí será culpada diante de Deus. São João 15, verso 22. Veja lá como é claro essas palavras de Jesus. São João 15, verso 22. Nós lemos assim: Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Então, na justiça de Deus, veja que não tem esse negócio de a pessoa
ter oportunidade de conhecer a verdade e de saber do Evangelho que alguém lhe falou, o que a Bíblia diz, alguém ter falado para as pessoas qual é a vontade de Deus. Então, não tem esse negócio de Deus perdoar a pessoa só porque ela é caridosa, só porque ela é solidária. Então, a gente não deve cair nesse truque de Satanás, dizendo, olha, você resolve o problema com Deus da- através da sua própria atitude, né? O que você fizer, tá bom, a solução está nas tuas mãos. Então, isso não existe aos olhos de Deus. Então, nós temos que entender que Deus, ele está querendo abrir os nossos olhos e as pessoas não têm desculpa na questão aqui quando o evangelho alcançar todas elas. Você lembra que eu já falei nos encontros passados, se você já assistiu, se não assistiu, veja que é muito importante. Eu mencionei aqui sobre a questão do dragão, da besta, do falso profeta. Eu tenho mencionado, não só eu, mas a igreja que está pregando a verdade, está procurando abrir os olhos das pessoas sobre esses poderes irmanados, religiosos, a nível global, que está fazendo com que todos na Terra se unam. Então não é mais novidade, mas as pessoas com a Bíblia em mãos, com as palavras que estão ouvindo dos mensageiros de Deus ao redor do mundo, é, já perderam a inocência. É por isso que Deus há de cobrar, né, na sua vinda de toda a raça humana. Então, já explicamos sobre o sinal da besta, que é o domingo, que será quando os Estados Unidos mesmo aderir como lei nacional a observância obrigatória do domingo. Esse será o sinal da besta. Hoje ainda o domingo não é o sinal da besta, ninguém tem o sinal da besta, mas a Bíblia está nos revelando, o Apocalipse 13, que isso realmente terá peso a partir do momento em que a segunda besta mencionada ali impor o decreto dominical para toda a raça humana. E essa segunda besta nós já explicamos aos Estados Unidos da América do Norte. Eu tenho aqui um papel que explica como que eles estão, através do programa do Papa, se unindo a nível global para guardar o domingo. E o assunto do meio ambiente é o assunto que está sendo considerado para a guarda do domingo. Então, se você procurar lá no Google sobre uma manchete do dia 15 de maio desse ano, 2024. Então saiu assim lá do Google. Especialistas e líderes globais se reúnem para a cúpula climática do Vaticano. Então o Papa é que coloca a cartilha, coloca a encíclica e os estadistas do mundo, eles colocam em prática nos seus países, né? Então cientistas, filósofos, pessoas cultas, né, do mundo todo, e diz aqui a matéria. Cientistas, líderes regionais e locais e especialistas de universidades de todo o mundo reúnem-se no Vaticano para uma cimeira intitulada Da Crise Climática à Resiliência Climática, promovida pela Pontifícia Academia das Ciências e pela Pontifícia Academia das Ciências Sociais. Então, isso aqui é uma manchete que você encontra no Google, que saiu do dia 15 de maio de 2024. Então, tem outra aqui, de 15 a 17 de maio de 2024, líderes americanos, incluindo o governo da Califórnia e o governo, e aqui fala que eles foram até o Papa ali, né? E o Papa disse então, a destruição do meio ambiente é uma ofensa contra Deus, um pecado que não é apenas pessoal, mas também estrutural. Um pecado que põe em perigo todos os seres humanos. Ora, se o Papa disse isso para esses estadistas norte-americanos, significa que se é pecado perante Deus, a situação do clima, o ecocídio, como eles dizem, então significa que Deus há de punir. Então, as catástrofes significa Deus respondendo à falta de união dos homens com respeito à guarda do domingo que ele está colocando aqui por detrás dos seus discursos. E continua, especialmente os mais vulneráveis entre nós, e ameaça desencadear um conflito entre gerações. Então aqui está a consideração do Papa,
e foi falado no encontro que teve agora em maio, do dia 15 ao dia 17, com líderes americanos, incluindo o governo da Califórnia e outros estadistas. Temos aqui ainda do Google tirado assim: ora, se é pecado, Deus há de punir e trazer pragas. É um comentarista que falou isso, né? O outro já disse assim: deixe o planeta descansar. Então, olha aqui a mensagem que ele disse. O Papa Francisco apela a uma vida sustentável e ao cancelamento da dívida das nações pobres em meio à crise climática. E esse, na verdade, foi um título geral, e agora a matéria diz: a pandemia da Covid-19 mostrou como a Terra pode recuperar se lhe permitirmos descansar. Por isso que eu falo, descansar é guardar o domingo. É sempre o domingo climático, o domingo verde, o domingo do ecossistema, o domingo do meio ambiente. Então é o domingo sabático da humanidade que ele está empurrando aí para que todos possam fazer com que a Terra volte a ter uma natureza mais limpa. E continua assim: já podemos ver como a Terra pode se recuperar se permitirmos que ela descanse, tomando o assunto da pandemia da Covid-19, né? Porque paralisou tudo. O ar fica mais limpo, as águas mais claras e os animais retornam a muitos lugares de onde haviam desaparecido anteriormente. Uma outra matéria no Catholic Herald, lemos: podemos salvar o clima descansando apenas um dia por semana, que é o domingo. Se você está esperando que Deus nos salve, é tarde demais. Ele nos contou como. Isso foi escrito com o dedo em uma placa de pedra há vários milhares de anos. Então, está aqui da Igreja Católica, está fazendo a referência ao sábado que Deus colocou ali no Decálogo. Então veja, se você está esperando que Deus nos salve, é tarde demais. Ele já nos contou como. E o que está lá no mandamento, conforme a referência aqui, lá do relatório católico, é os 10 mandamentos que manda guardar no 7º dia da semana. Mas uma pergunta aqui antes de continuar. Por que que eles dizem, todos os religiosos, católicos e evangélicos, protestantes, estão dizendo que o sábado era só para os judeus, se ele usa aqui agora, para a conveniência do domingo, os mesmos atributos que Deus comunicou para o 7º dia da semana? Então veja a incoerência dessa ideia de que o domingo é importante para Deus, mas o sábado não era. O domingo é um bem para a humanidade, mas o sábado era, na verdade, um peso para a humanidade. Mas naquele tempo não servia, mas agora serve. Então, se era bom para a humanidade, conforme você encontra lá em Gênesis capítulo 2, 1 a 3, lá na, na terra edênica antes do pecado, se era bom para a humanidade, por que deixou de ser quando o homem pecou? Então, o que era bom, Deus não precisa mudar. Deus não precisa substituir aquilo que já é para o bem da humanidade. Então, a incoerência é muito grande. Mas continuando. Como seria honrar o sábado? É uma pergunta que eles fazem ali no Católico Herald. Como seria honrar o sábado? Nada de compras. Com vidas humanas em jogo, é tão fácil fazer compras em apenas 6 dias. Nenhum trabalho, exceto serviços essenciais. Deus deu instruções claras. Então aqui a incoerência está aqui. Eles são declarados em dizer que Deus foi claro, foi cristalino em mostrar que é o 7º dia, que é o dia especial em relação aos demais dias da semana. Mas para eles, agora eles colocam esse valor para o domingo. Deus deu instruções claras, mas se 70 milhões de católicos ouvissem as palavras do Papa Francisco, na Laudato Si, que manda guardar o domingo, e honrasse o sábado, porque o sábado para eles é o domingo, poderíamos todos começar a cantar música e levar alegria à nossa Mãe Terra. Então aqui uma visão de Mãe Terra, uma visão pagã, que eu já expliquei isso em encontros passados. Então a Mãe Gaia, né, a Mãe Terra, e tudo o que é necessário é que façamos menos, mas façamos juntos, um dia por semana. Então aqui os católicos estão aí reforçando os ensinos do Papa. Bem,
Nós poderíamos nos alongar aqui mostrando o que já falamos em Isaías 56, 1 a 8, como que Deus queria que o sétimo dia, o sábado, fosse guardado por todos os povos, né? E ali seria a casa de oração para todos os povos. E a ONU já tem, na verdade, um templo ecumênico lá na ONU, lá em Nova York. É um protótipo do templo que eles querem para toda a humanidade. Mas lá no Velho Testamento, pela ótica, pela visão, pela ordem de Deus, é o sétimo dia da semana. Mas agora, para a união dos povos, é o domingo. Mas vamos ver aqui, nós temos visto essas visões que, na verdade, em Apocalipse 13, verso 11, que fala da segunda besta, que é os Estados Unidos, ali fala que, Apocalipse 13, verso 11, que os Estados Unidos falaria como dragão. E nós já explicamos em encontros passados, Apocalipse 12, os primeiros versos, fala que o dragão, na verdade, é uma linguagem que Deus atribuiu ao Império Romano. Apocalipse 12 fala que Satanás usou o Império Romano, usou os Césares, os imperadores para matar Cristo e perseguir os cristãos. Então a primeira parte do capítulo 12 fala do dragão, que é uma declaração do Império Romano sendo usado pelo dragão, que é Satanás. E quando você lê ali Apocalipse 13, verso 11, que fala dos Estados Unidos, que diz que a sua fala é como dragão, significa que os Estados Unidos chegaria um momento, de acordo com a profecia, que os Estados Unidos falaria como o Império Romano. Iria perseguir, iria torturar, iria exterminar o povo de Deus. E os Estados Unidos, então, através do decreto dominical, conforme nós vamos ver aqui, os americanos, todos eles já estão condicionados para a guarda do domingo. E tirado do Google, veja, eles vão se tornar como o dragão. Eles vão impor nas leis a guarda do domingo lá nos Estados Unidos e dali será passado para o mundo todo. Já explicamos esses detalhes, veja os vídeos passados para confirmar. Mas veja, nós temos aqui várias declarações de várias pessoas. Uma delas diz assim, é tudo americano, lá dos Estados Unidos, e você encontra no Google. Uma delas disse assim, 6 dias você pode trabalhar e fazer todo o seu trabalho, mas o sétimo dia é um sábado para o Senhor seu Deus. Mantenham separado do ritmo normal do tempo. Então os americanos estão falando desse sábado porque está na Bíblia. Só que para eles, evangélicos, protestantes, não pentecostais, o sábado deles, porque o Papa evidenciou que o sábado agora é o domingo. Então agora, sem rodeios, sem constrangimento, eles falam do domingo como sendo o sábado. Então ele diz, mantenham separado do ritmo normal do tempo. Há uma boa razão para isso. Sabe, os historiadores estão dizendo que após uma Segunda Guerra Mundial, entramos num período chamado de grande aceleração. É que as pessoas agora sentem que o ritmo de suas vidas acelerou a um ponto em que elas não têm tempo para cuidar de si mesmas. Elas não têm tempo para cuidar dos membros da família. Acho que a nossa cultura está agora profundamente esgotada. 2/3 dos americanos dizem que estão a trabalhar por mais de 40 horas por semana. Temos que trabalhar mais para manter o mesmo nível de vida. O movimento operário na América é um movimento surpreendentemente religioso e muitas vezes converge para a questão do sábado, que é o domingo. O sábado é um conceito revolucionário, na verdade. Agora, uma outra pessoa disse: o sábado é um conceito revolucionário, na verdade, mudou a história da humanidade. Agora, pela primeira vez, introduziu o conceito de descanso obrigatório. Veja como os americanos já estão falando que o sábado agora está sendo passado como um movimento obrigatório ali naquele território, lá nos Estados Unidos. Um outro americano disse assim: o cerne da ideia é uma espécie de ideia de direitos dos trabalhadores. Então, esse aqui já colocou que os trabalhadores precisam ter o dia de descanso. Uma outra pessoa falou assim: o sábado tem implicações éticas. O trabalho não deve ser o que nos define como seres humanos. Já um outro americano falou assim: é um mandamento, vem de Deus, e por isso que observamos o sábado. Já um outro disse assim:
Como cristão, acho que não levamos o sábado suficientemente a sério. Se o descanso sabático fosse viver e florescer em suas vidas, algo mais teria que morrer. Então aqui está falando de realmente renúncia a favor da guarda do domingo, que é o sábado deles. Já uma outra pessoa, um outro americano, disse assim: eu simplesmente nunca tive apreço pelo dia do Senhor, ou compreensão dele. Tudo isso chegou até mim recentemente, e eu pastoreio há 34 anos. Então esse pastor aqui está dizendo que pela primeira vez ele começou a meditar na importância da guarda do domingo, que ele chama de sábado, porque a cultura americana hoje em dia falar sobre esse tema, a Blue Law, a lei dominical. O fato é que, por que agora ele ficou consciente disso? Porque é agora que estão insistindo com esse assunto. Eles estão querendo desengavetar a Blue Law, que é a lei do domingo, que já existia no passado, estão querendo tirar dos arquivos e colocar na prática, e é por isso que ele ouviu agora recentemente, e ele falou, e tudo isso chegou até mim recentemente, e eu pastoreio há 34 anos numa igreja, né? Agora um outro disse assim: muito do que isso se traduz eu gostaria de ter mais tempo em que eu apenas pare para respirar e pensar o que eu realmente estava perseguindo. Temos aqui uma outra declaração de uma outra pessoa. Percebemos que o tempo é o nosso único recurso não renovável. Os católicos latinos se identificam com a história do Êxodo, com a história dos israelitas vagando pelo deserto. O sábado não é simplesmente um ensinamento piedoso, não é um cumprimento, não é um cumprimento. O que está em causa é o próprio sentido da vida. Então veja, os americanos estão dizendo que o sábado realmente está ali já às portas, que é o domingo, né? O domingo, deixar bem claro, o domingo já está às portas para ser colocado como um sinal, e é isso que nós temos explicado, que é o sinal da besta que vai ser colocado ali, primeiro nos Estados Unidos, para ter influência para o resto do mundo. Então, as pessoas têm escutado, têm ouvido diretamente da igreja, e Satanás está irado com essa igreja, Apocalipse 12, 17, eu repito, porque é a igreja que está falando dessas ocorrências. De que seria assim, desde o princípio, desde o século XIX, a Igreja do Senhor está passando para o mundo que os Estados Unidos iria se aliar com o Vaticano, iria promover o Vaticano, porque é isso que o Apocalipse 13 e outros textos da Bíblia está a nos dizer, né? Já explicamos sobre os falsos cristos, os falsos profetas. Então, sobre os falsos cristos, o que a Bíblia já dizia, sinais do tempo do fim, tudo isso são sinais do tempo do fim. Eu tenho aqui uma relação, uma gama enorme de nomes e das suas condutas. Eu não vou ler porque o nosso tempo não permite. Mas eu vou ler só os nomes, mas a conduta deles, um pouco da história deles, eu não vou ler. Mas Mateus 24, 23 a 26, ali Jesus muito falou das ocorrências do tempo do fim. Mas veja, em junho, no dia 30 de junho de 2012, se destacou José Luiz de Jesus Miranda, né? Então, na igreja Crescendo da Graça, ele se dizia ser Cristo. Isso foi agora recente, no dia 30 de junho de 2012. Mas eu tenho muitos nomes aqui. Ó. Arnoldo Potter, que foi do século XIX, de 1804 a 1872. Ele se apostatou da Igreja dos Mormons e alegou que o Espírito de Jesus entrou em seu corpo. Ele se fez como Filho de Deus aqui na Terra. Bahá'u'lláh, eu mencionei um desses encontros aí, né? Ele se disse como sendo o prometido na Terra, o Cristo entre os homens, que foi no século XIX também, 1817 a 1892. William W. Davis, também de 1833 a 1906. Ele era líder da seita Reino dos Céus, e ele ensinava que ele era o anjo Miguel, que havia vivido com Adão, Abraão e Davi, e enfim. E ele passou
esse ministério para o Arthur, quando nasceu seu filho Arthur, em 1868, ele afirmou que esse seu filho era Jesus Cristo. Teve um outro também, de 1835 a 1908, Mirza Ghulam Ahmad. Então é da Índia esse homem, e ele falou que ele era o esperado dos muçulmanos, o Imam Mahdi, o Messias prometido. Porque Jesus falou que haveria no tempo do fim falsos cristos e falsos profetas, e aqui temos esses supostos cristos aqui, que se destacou mesmo do século XIX para cá. Lou de Palingbauer, Lou de Palingbauer, de 1898 a 1968. Ele fundou lá na Holanda uma seita e dizia que era o corpo ressuscitado de Jesus Cristo. Haile Selassie I, de 1892 a 1975. Ele não dizia que era Jesus de forma aberta, mas ele acreditava que ele é a segunda vinda. Então ele incorporou uma ideia messiânica na sua pessoa, né? E começou a pregar e fez muitos fiéis ali na Índia. Ernest Norman, de 1904 a 1971, que foi um engenheiro elétrico que fundou a Academia Unarius de Ciências em 1954. Ele dizia que era a encarnação do arcanjo Rafael, estava aqui com o mesmo poder de Jesus, de Confúcio, de Sócrates e de vários outros. Um falso profeta, um falso Cristo. Também de 1911 a 1958, Krishnaventa, fundador da seita Fonte de Sabedoria, Conhecimento e Fé e Amor. Então, na Califórnia, no fim de 1940, esse homem, né, ele declarou que era o Cristo, o Messias. A Sang Hong, e todos esses fizeram vários seguidores, né? A Sang Hong, de 1918 a 1985, sul-coreano, e ele fundou a Igreja de Deus Nova Aliança da Páscoa, em 1964. E ele dizia, né, que ele era a segunda vinda de Cristo entre os homens. Sun Myung Moon, eu também já falei sobre esse homem, né? O reverendo Moon, da Igreja da Unificação. E ele considera a sua esposa Hak Ja-han, ele e ela, que eram os verdadeiros pais da humanidade, acima de Adão e Eva. E vários fiéis também. Você deve ter ouvido também um caso famoso, Jim Jones, de 1931 a 1978, fundador do Templo dos Povos. E ele levou muitas pessoas lá na Guiana inglesa, né, a se matarem, né? E eles tomaram suco de cianureto e todos eles morreram em 1978. Marshall Alfred White, de 1931 a 1997, fundou a seita Portão do Céu. E ele usou a internet para declarar que ele era Jesus Cristo, e muitos também cometeram um suicídio coletivo. Aí foi também tanto como Jim Jones. Wayne Bent, de 1941, acho que ele continua vivo ainda. Então seu verdadeiro nome é Michael Traversen. Ele foi o fundador da igreja O Senhor é a Nossa Justiça. E ele afirmou que a personificação de Deus. Ele dizia que ele era a divindade e a humanidade, que era um homem e Deus ao mesmo tempo. E temos também Arifin Mohamed, de 1943, deve estar vivo ainda, é conhecido como Aya Pin, fundou a seita Reino dos Céus, lá na Malásia, em 1975. E ele dizia que era a encarnação de Jesus Cristo. Por que eu estou lendo todos esses nomes? Isso aqui é alguns, entre tantos outros, de pessoas que se diziam que era o Cristo. Eu agora só vou ler o nome, sem dizer detalhes. Matayose Michu, de 1944, José Luiz de Jesus Miranda, 1946, Henri Cristo, 1948, a data do nascimento deles, né? David Koresh, 1959, Ogen Fukunaga, em 1945, Marina
Tvisgun, 1960, Sergei Torop, 1961. Depois você pesquisa aí na internet esses nomes aí, você vai ver como que eles se destacaram, se dizendo Cristo ou um profeta especial de Deus, o enviado de Deus. Davi Schuyler, 1965, Oscar Ramiro Ortega Hernández, que eu já mencionei aqui, né? Alan John Miller, 1962. Enfim, nós temos vários outros nomes aqui. O fato é que as pessoas, elas não acreditam na Bíblia, elas acreditam na sua solidariedade, acreditam na sua justiça própria, mas a Bíblia declarou para que não haja desculpa, né? Lembra lá no livro de Amós, capítulo 3, verso 7? Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. A sua igreja, então, recebe as orientações, Deus ilumina com base na Bíblia sobre os acontecimentos finais e passa para o mundo, e o mundo é esclarecido, é iluminado. Essa igreja procura fazer o mundo dar atenção às Escrituras e ver que o tempo está se acabando, ver que a Bíblia que foi concluída há 2000 anos atrás está sendo tão atual como os dias de hoje, está trazendo as realidades atuais como prova de que é um livro de origem divina e mostra esses sinais, coisas do tempo do fim. Então, tudo isso faz com que as pessoas percam como se fala assim, ela perde a inocência. As pessoas estão aí conscientes. Então, Deus há de cobrar, conforme eu já li aqui os textos, né? Deus não passa por alto a pessoa que já tem conhecimento. Os tempos de ignorância, Deus deixa para lá, mas as pessoas não estão querendo saber o que a Bíblia diz. Dificuldades sociais, né? Já falamos muito. Abra lá em 2 Timóteo, capítulo 3. São sinais que provam que Jesus está voltando e que a Bíblia é de origem divina. 2 Timóteo, capítulo 3, nós lemos assim, do verso 1 em diante. Veja, um livro que foi escrito há 2000 anos atrás, falando dos dias de hoje. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. E sempre Deus, além de explicar como seria, para que a gente saiba realmente que é um livro que fala a verdade e a gente vê acontecer conforme foi dito, sempre tem, depois dessas declarações, um conselho para nós nos afastarmos de tudo isso que Deus falou que era do lado do maligno, do exército do mal. 2 Timóteo 4, verso 3 e 4, ainda nós lemos assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então, todas essas declarações lá de tempos remotos, lá do tempos bíblicos, Deus já disse, olha, seria assim no tempo do fim. Isso é para crermos. Certa vez Jesus falou, eu digo as coisas antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. E aqui nós temos muitas revelações que mostram das ocorrências do tempo do fim, o que antecederia a volta de Jesus. Então é para termos respeito, para termos reverência à palavra de Deus, nós vemos cumprindo todas essas palavras. Mateus 24, 12, vamos lá. Mateus 24, 12, nós lemos assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Então nós estamos vendo a iniquidade, o pecado aumentando, é uma profecia bíblica, e hoje, às claras, acontece o cumprimento dessas palavras. Ainda no capítulo 24, agora os versos 37 a 39, nós temos assim,
Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vida do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até um dia em que entrou Noé na arca, e não os perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também na vida do Filho do Homem. Em toda essa situação social, cultural do tempo do fim, a Bíblia descreveu há 2000 anos atrás. Pessoas que priorizavam as coisas do mundo, iriam priorizar mais do que nunca as coisas do mundo, iria desvalorizar as coisas de Deus. Então não é para duvidarmos, porque hoje nós vemos cumprir claramente essas palavras. Segundo Pedro 3, veja, muitas pessoas dizem o que nós vamos ler aqui. Segundo Pedro 3, verso 3 e 4, nós lemos assim: agora, no tempo do fim, é comum ver essas declarações que Pedro falou no passado para nós agora. Diz assim, segundo Pedro 3, 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Veja, sempre o seu próprio caminho. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, é comum nós vermos esse desprezo ao que a Bíblia diz. E eles escarnecem, e eles riem. E hoje nós estamos vendo a sociedade cumprindo exatamente o que a Bíblia disse que faria. Até dentre pessoas da igreja, não acredita que Jesus vai voltar logo. Jesus falou que iria se manifestar falsos cristos, mais do que nunca nós estamos vendo. Acabei de falar uma relação enorme, entre outras que existe aí, de falsos cristos, falsos profetas, e temos essa atitude de descrença de social aí, convulsões naturais. Eu já li no encontro passado, abra lá em São Lucas capítulo 21, o verso 10 e 11, nós lemos assim: então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Então, 2000 anos atrás, foi dito o que você vê nas televisões, nos noticiários de hoje. Por isso que eu falo, é um livro antigo, mas é um livro atual. Por quê? É de origem divina. Mas as pessoas iriam se comportar conforme foi predito, com desprezo, com desdém, não acreditando ser um livro. E eu tenho aqui ainda 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 a 3. Nós lemos assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteiramente em precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então as pessoas não querem saber da Bíblia, e aqui está falando que virá como ladrão de noite, ou seja, vai pegar as pessoas desapercebidas. E o verso 3 diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores do parto. Aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. O que nós encontramos aqui? Como as dores do parto, a destruição virá, mas será através de um processo. A mulher que está grávida, esperando o filho para vir, a princípio ela tem as suas contrações, mais demorada, mas depois aquilo vai se avolumando, vai ficando em menos espaço de tempo e as contrações vão aumentando. Então esse processo e todo esse comprimento profético é o que faz a diferença. É o alerta de Deus, é o sinal de Deus para que nós possamos crer. Porque foi dito há 2000 anos atrás, conforme eu disse que a Bíblia foi concluída há 2000 anos atrás, foi dito que assim seria essas sequências mais próximas uma da outra, e aqui colocou esse exemplo. Vai ser como a mulher que está para dar à luz, as dores do parto, vai realmente aumentando, ficando mais dolorosa, vai ficando mais difícil. Eu marquei aqui também, para considerarmos, deixa eu ver onde eu coloquei, da situação das pessoas que vão... eu marquei aqui no papel, às vezes eu me desorganizo,
mas você encontra no Google isso aqui. E você encontra no Google um relatório do processo de como as coisas foram aumentando. E eu vou passar para você e você pode pesquisar no Google que você vai ver. Pandemia, Covid-19, 2020. Em Ohio, Chernobyl 2.0. Então houve uma catástrofe ali uma catástrofe tipo de radiação, né? De derramamento de radiação ali numa usina nuclear. Eu não sabia disso, mas você pesquisa, vai ter ali em Ohio, uma Chernobyl 2.0. Isso foi em fevereiro de 2021. Terremoto na Turquia. Então teve magnitudes 4.2, depois 5.7 e 7.5. Isso foi em fevereiro de 2023. Terremoto sem precedentes na Síria. Depois de 12 anos de guerra lá na Síria, né? No ano de fevereiro, no ano de 2023, no mês de fevereiro. Então, agora, recente, tudo é recente que eu estou mencionando aqui. 2020 para cá. Terremoto em Marrocos, 6.8, no dia 8 de setembro do ano 2023. Nesse mesmo dia, nesse mesmo ano, em setembro, aconteceu um terremoto no Afeganistão também de 6.3. Incêndio em Laiana, no Havaí, o mais mortal em 100 anos. Sempre são os maiores, sempre são os mais intensos. E aqui esse incêndio em Laiana, no Havaí, o mais mortal em 100 anos, ocorreu em agosto de 2023. Uma barragem na Líbia estoura em Derna após forte tempestade. Isso ocorreu em 11 de setembro do ano passado, 2023. Inundação generalizada em Hong Kong, também recentemente. Fissura na Islândia, no dia 11 de setembro de 2026. Então, uma erupção vulcânica, uma placa tectônica se abriu ali. E também, lá em Recife, aqui no Brasil, uma enchente que ocorreu no dia 22 de maio. E sempre quando eu menciono essas catástrofes, o número de mortos, o número de desabrigados, o número de pessoas feridas, desaparecidas, são coisas sempre volumosas. E eu não estou mencionando aqui, mas se você pesquisar lá no Google, você vai ver o tamanho dessas tragédias, o resultado delas. Seca em Alagoas, no mês de agosto do ano passado, após chuvas as mais fortes registradas desde 1884. Então teve muitas chuvas, que também provocou tragédia ali em Alagoas, e teve agora essa seca que provocou uma tragédia. Seca em Pernambuco, no mês de setembro de 2023. Nesse mesmo mês, seca no Cerrado. Inundação em Santa Catarina, em setembro de 2023, que também milhares de pessoas ficaram desabrigadas ali. E seca no Amazonas, em outubro de 2023. Frio extremo no Brasil, em 2022. E na Europa ocorreu o segundo ano mais quente de 2023. Calor extremo no Brasil em 2023. E eu tirei aqui um registro do calor. Em janeiro, 40 graus, ponto 7. Fevereiro, 40 graus, ponto 7. Março, isso foi em 2023. Março, 39,5. As partes mais quentes do Brasil. Agosto, 41,8. Setembro, 43,5. Outubro, 42,0 e 44,8. E novembro, 44,8. Ciclone tropical no Rio Grande do Sul, em setembro do ano passado. E agora, 2024, eu não coloquei. Enfim, nós estamos vendo todos esses sinais acontecendo e ficando cada vez mais volumosos, mais intensos, mais mortais. E é conforme foi predito aqui também, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 1 a 3, conforme eu li. Como as dores do parto, assim será quando as pessoas estiverem aí dizendo paz e segurança, assim virá repentina destruição. Então, o que significa essa paz e segurança? São pessoas que acham que está aí com as soluções em mãos. As pessoas que estão acalmando, estão se distraindo, estão aí estão se iludindo com uma falsa segurança, com a sua folha de figueira para cobrir a sua tragédia, as suas mazelas,
estão aí querendo lançar um falso otimismo, né, para a sociedade, principalmente a mídia, os líderes, dizendo que tudo está sob controle. No entanto, Deus está conflitando, está contendendo com esses, dizendo, olha, que nada está bem. É para que as pessoas se arrependam. Então, e Satanás, por outro lado, aproveita essas mazelas para fazer com que as pessoas se unam e não para buscarem a Deus, mas para buscarem os seus próprios caminhos. Então nós temos todas essas situações. Abra a tua Bíblia lá. Não é Deus que provoca mazelas, não é Deus que traz. Ele permite Satanás e seus agentes agirem. Mas o Papa está fazendo o mundo pensar que o problema de tudo isso, tudo que está acontecendo, são as pessoas que não estão guardando o domingo. Parafraseando tudo que ele fala em seus discursos, é isso. A partir do momento que todos assumirem a guarda do domingo, todos na Terra, sem exceção, então tudo vai melhorar e a paz vai reinar no planeta. Mas veja, aí está a utopia. E Deus está fazendo um apelo para que as pessoas, ao invés de voltar as costas contra a palavra dele, que manda guardar os mandamentos verdadeiros, o sábado verdadeiro, e Satanás faz o seu repto do outro lado, mas Deus está permitindo acontecer as coisas para a nossa salvação. Veja Apocalipse 3, 15 a 19. Veja lá, abra a tua Bíblia e confira ali. Diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem é frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. E o verso 19 fecha dizendo: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Deus permite catástrofe, Satanás agir com seus agentes, permite a destruição, enquanto Satanás usa isso para levar as pessoas olharem Deus como sendo o vilão, como sendo o responsável por isso, e as pessoas até olham para o céu e dizem, por que Deus? Por quê? Como se Deus fosse o responsável. Deus, na verdade, só está permitindo Satanás agir. Então Satanás, ele leva as pessoas a olharem Deus como sendo o culpado e faz com que as pessoas olhem para a solução que o mundo está a apresentar. Uma solução que, na verdade, é como a folha de figueira. E Deus tocou aqui, olha, eu quero que você cubra a tua nudez, para cobrir a tua vergonha, e a solução está em Cristo Jesus. Apocalipse 16, verso 15, enfatiza, que a nossa vergonha, a nossa nudez só será coberta se nós tivermos a justiça de Cristo. E é o que diz lá o livro de Gênesis. O Apocalipse se amarra no livro de Gênesis e se amarra em toda a Bíblia. A nossa solução está em Cristo. Mas Satanás aproveita as desgraças para culpar Deus e fazer com que os homens se unam nas suas soluções, nos seus métodos. Mas Deus está dizendo aqui, olha, você acha que está bem, mas não está bem. Jeremias 7, verso 23. Jeremias, capítulo 7. Vamos ver se nós temos tempo de ler o que nós precisamos. Jeremias 7, 23 a 28. Nós lemos assim. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e serei o vosso Deus. E vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás, e não para diante. Desde o dia em que os vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje.
Enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me destes ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a cerviz e fizeste pior do que os vossos pais. Dir-lhes, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-á, mas não te responderão. Então, a tristeza de Deus é que Deus manda a sua igreja, manda seu povo abrir os olhos, aqueles que são seus atalaias, abrir os olhos das pessoas, mas a resistência, a rebeldia está explicada aqui. É o que acontece com o mundo. Por mais que Deus permita calamidades, Satanás agir para destruir, para ceifar vidas, para trazer mazelas, Deus permite para que os homens se arrependam e busquem refúgio debaixo da sua proteção. Os homens se afastam mais de Deus e é o que acontece, o que acabamos de ler aqui. Salmos 119, verso 72. Aqui nós vamos ver como que o fiel responde a Deus, né? Ele sofre também, porque é o mundo que está mergulhado em desgraça. No entanto, olha como que o que é de Deus responde. Salmos 119, 72. Nós lemos assim: para mim vale mais a lei do que procede da boca, que milhares de... 119, 72. Eu errei o texto. Mas é um texto que fala que o salmista, ele alegra com a repreensão de Deus na sua vida, mas o importante é que aqueles que são de Deus, ele aceita a repreensão. Ele vê nas tragédias uma oportunidade para se corrigir. E o salmo aqui, infelizmente, se eu encontrar no próximo encontro, eu passo para você. Mas veja, para terminar, só mais 2 textos aqui, vamos tentar passar, o nosso tempo já está esgotado. Provérbios 29, verso 1, e gostaria muito que você meditasse nisso. Diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Então medite nisso. E Hebreus capítulo 10, verso 26. Hebreus 10, verso 26. Nós lemos assim. Vamos tentar ler. Diz assim: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Eu fiz questão de terminar com esses 2 textos para dizer que Deus não vai inocentar aquele que desdenha da sua palavra. Então, tudo que está acontecendo é para nos chamar ao arrependimento. E não é para nos manter na nossa vida e nos afastarmos das orientações de Deus, seguindo aquilo que os homens estão propondo como solução para os problemas. O nosso tempo não dá para estender mais, para explicar este fato, mas na sequência aí nós vamos trazer mais informações. Por hora eu peço que você pense nisso. Peço que você medite nisso, fique com Deus e até o próximo encontro.